das mulas argentina mansas, chucras, cabordeiras. Bom dia, Daniel. Fronteira nadando pro nosso lado. Ponta corrida cortada. Ó, Gustavo. Bom dia, Malma. Tudo bom? Bom dia, pessoal. Vamos chegando. Tropa pronta e faturada, burro, cargueiro e bruaca. Bom dia, Douglas, Salina. Bom dia, Gustavo. Na frente as mansas de arreio e a velha mula ruana. Na goela leva a campana do sincero cantador. Bom dia, Grazi. Oi, Andréia, Séries, tudo bom? Bom dia. Já vamos começar com o nosso símbolo aí, né, pessoal? Pra gente poder botar nossa vaquinha aí. Sejam todos bem-vindos. Um dia maravilhoso de chuva, né? Coloquem pra mim aí, cada um aí, se sabe, se aonde tá. Quantos milímetros já deu de chuva aí pra vocês aí? Hoje de manhã eu já recebi uma excelente notícia, né? Então, coloque pra nós aí os milímetros de chuva e a vaquinha do lado aí. Oh, ali, ó, começou com um número bonito, ó, 30 milímetros. Olha lá, rapaz, 45. Parece leilão isso, agora sim, né? Vamos nos preparando. Bom dia, Cláudio. Aí a Xanxerê deu 45. Não, Erval deu 45. Xanxerê deu 30, mas vai dar mais. Lages, Castro, os Birivas, nestas tropiadas muleiras. Vamos esperar o nosso convidado, né, que tá... Depois eu vou contar a história do nosso convidado aí de hoje, que ele talvez demore um pouquinho, porque ele tá sendo domado aí nas ferramentas. A lembrança dobra a idade, mas o que dói é saudade do pago rancho e a mulher. Ó lá, coqueiro baixo, hein, Grazi? 52 milímetros. Tem sapo nadando de barriga pra cima hoje aí, então. Deixa eu ver se meu parceria... Lembrando a mulher amada no balcão do galpão. Uma avisadinha pra ele, né? De São Borja até Cruz Alta foi quase um mês estradiano. Mas veio até Passo Fundo, folgando pra descansar. 2 dias e um pouco mais. Coisa boa essa chuva, né, pessoal? Uma coisa que é, enquanto eu tô esperando o Zé acessar o Instagram, tava dizendo, era fundamental uma chuva acima dos 25, 30 milímetros aí, pra gente começar a pensar em alguma coisa, né? Porque primeiro a gente precisava de uma chuva forte, de uma chuva mais intensa, para depois a gente começar a pensar. E ainda mais que a previsão tem assim de manter pelo menos alguns milímetros, né? Então isso vai acabar dando uma melhorada aí.
Olha lá, ó, São João do Oeste, 30. Oh, coisa boa, pessoal, coisa boa. O Zé conseguiu chegar ali, deixa eu chamar ele já para nós não perder, né? Até porque aqui pelo menos toda hora tá dando uma piscadinha na luz aqui. Então, às vezes, né, pode ser. Vamos ver, já convidei ele agora, vamos ver se ele aceita aí. Olha aí, rapaz. Bom Bom dia, dia. seus trouxa. Bom dia, Já ouve amigo bem? Sandro, tudo bem? Tudo vendo, tudo vendo. Eu prometi Eu para ta- eu- eu prometi para a turma aí que eu ia contar a tua saga com o Instagram, mas eu tinha que, né, como eu gosto de, como eu gosto de falar pela frente, eu digo, não, vou esperar o homem acessar primeiro. na verdade, essa Pessoal, chuvarada que tá dando aí é porque eu fiz o Instagram. então assim, ó, pessoal, bom dia para todos, bom dia, Zé, é um prazer conversar contigo. E só para o pessoal entender a importância que a gente tem dado para essas lives de domingo aqui, buscar as pessoas, que o Zé, né, não era muito chegado aí nas redes sociais, ele ainda é do tempo do Orkut, do ICQ, do ICQ. ICQ, o ICQ. E o Zé ontem de tarde fez o Instagram para poder, né, por isso que nós estávamos domando ele aqui no acesso ali, acessa lá, né? Então, quando eu olhei lá quando eu olhei lá 3 seguidores, né, eu digo, vamos dar um apoio pro homem, que o homem começou agora. O, o Daniel ali, que é meu aluno, nosso aluno aqui, né, Zé, já botou ali, mas é irmão gêmeo do Rochinha, assim, o clã dos Rocha, Sim, que parecido. manja da bioquímica, tá aí, né? Mas vamos lá, vamos dar uma conversada, né? Como tem disse, o Instagram ele nos dá aí mais ou menos 1 hora, às vezes até eu tenho passado um pouquinho aqui, para a gente dar uma Uhum. conversada e aproveitar esse dia maravilhoso de chuva aí, né? Pedir para o pessoal ir colocando os milímetros aí, tá dando de 30, 40, 50 milímetros aí. Já tem Coisa lugar boa, que o né? sapo já tá nadando de barriga para cima ainda. Tá, show de bola. Bom, Zé, eu vou pedir que né, tu mesmo te apresentar para nós aí, né, te apresentar para o público, né, quem é o Zé, qual é a paixão dele nessa área que a gente está e o que tu está fazendo hoje, Zé? Beleza, Sandro. Então, bom dia também para todos que estão presentes. Bom dia, Sandro, novamente. Obrigado pelo convite. A gente se sente extremamente honrado para discutir sobre um assunto que a gente gosta bastante. E eu costumo dizer que se nós fôssemos levar em consideração o que o leite interfere diretamente ou indiretamente na nossa vida, né? Seja como técnicos, produtores, mas principalmente economia em si, nós teríamos que estar discutindo sobre leite muito mais presente, né? Mas que bom que ferramentas que nem tu proporcionou da questão dessas lives, outros colegas vêm fazendo bastante isso, a gente consegue discutir e criar sensos críticos, criar discussões interessantes sobre o assunto. Falar da gente é um pouco difícil, né? A gente tenta não se passar muito, mas para quem não me conhece, eu sou Zé Rocha, sou médico veterinário formado na UPF, fiz o mestrado e doutorado na UFSM e tive uma experiência aí juntando aí todos os anos, uns 7, 8 anos de docência, e hoje trabalho como gestor técnico comercial da Safe Feeds, nutrição animal, uma empresa de aditivos na parte do Rio Grande do Sul. E a gente vem fazendo alguns trabalhos de capacitação de equipe, trabalhos de treinamento, principalmente a nível de fábrica, principalmente, né? E a nutrição, ela acabou entrando na nossa vida no meu estágio
curricular há muito tempo atrás, com o Marcelo Trindade, o seu Abílio Trindade da Nutri, de São Jorge do Oeste. Então, pessoas que eu tenho uma consideração enorme, né, porque me apresentaram a nutrição e fizeram acabar me apaixonando. Claro que a nutrição é um assunto extremamente complicado. Estávamos fazendo uma banca semana passada, no final da semana passada, né, e comentamos justamente isso. E a nutrição, dificilmente alguém se forma na faculdade nutricionista, né? Quem acaba formando o nutricionista normalmente é o campo, com suas vivências de prática, suas experiências negativas, primeiramente, e depois positivas, né? Mas é mais ou menos isso. E vai se ajustando. É como se fosse uma dieta, né? E aí tu pega uma época que nem essa, onde nós estamos com... Apesar dessa chuva abençoada, como tu mesmo disse, nós estamos entrando numa época onde cada vez mais se mostra importante a presença de um nutricionista, né? Porque escassez de matéria-prima, escassez de comida, a criatividade no campo cada vez mais se faz necessária para tentar, pelo menos, né, em algumas propriedades, tentar se manter produção e evitar uma queda muito grande. Claro, claro. Bom, então, pessoal, para quem não... eu e o Zé já nos conhecemos aí há um tempo pela docência e isso gera uma amizade também e uma admiração. Eu admiro muito o trabalho, como eu digo, né, do clã dos Rocha, porque o conhecimento deles chama a atenção. E aí nós conversamos para falar um pouquinho sobre aditivos, né? Porque também é a área que o Zé está trabalhando hoje, trabalhando mais fortemente, não que ele não trabalhava antes. E como eu sempre tenho dito, Zé, eu sempre digo que talvez 99% dos aditivos que existem hoje no mercado são maravilhosos. O problema é que às vezes eu vejo alguns mal utilizados em momentos errados, né, com pensamentos errados. Então, hoje nós vamos discutir um pouquinho qual a tua visão em cima dos aditivos, né? O que tu percebe como talvez uma escala de importância no que nós temos hoje em relação aos aditivos na nutrição animal. E eu começo já com uma perguntinha simples para ti, né? E pessoal, por favor, vocês podem perguntar aí, eu vou repassando. Para qualquer vaca de 15, de 20, de 40, de 60 litros, nós temos aditivos. Perfeito. Bueno, eu vou me empolgando na fala. Bom, eu fui teu professor aí, então tu sabes que às vezes eu me empolgo um pouco na conversa, né? Mas vamos definir primeiro, pessoal, então, o que é um aditivo, né? Para nós tentar entender primeiramente, e aí depois a gente discutiu o que o Sandro comentaste, os tipos de vaca, os tipos de lote, para a gente tentar direcionar e também caracterizar a importância da utilização desses componentes. Primeiramente, a gente tem que entender que o aditivo, ele como o nome já diz, ele não vem para alterar uma composição bromatológica de uma dieta, não vem para alterar uma composição bromatológica de uma ração. Ele vem, uma composição nutricional, desculpa. Ele vem para alterar, para otimizar a performance dessa dieta, né? Então, seja na síntese de aminoácidos, seja na síntese na degradação de amido, seja no tamponamento ruminal, seja até mesmo como um palatabilizante para melhorar consumo. Então, nós temos vários tipos de aditivos no mercado hoje, onde eles acabam tendo funções diferentes para poder otimizar a performance dessa dieta. E dentro do que o Sandro comentaste, e realmente é um pensamento em comum, tá? A gente não está jogando para a torcida aqui, muitos colegas no campo, né, e por favor, não vamos generalizar, né, mas utilizam o aditivo como uma muleta nutricional. Tá? O que quer dizer isso? Esquece de montar uma base nutricional, uma dieta bem ajustada, um consumo de ingestão de matéria seca e gostaria que o aditivo resolvesse o problema. E não é esse o conceito. O aditivo ele tem que entrar dentro
de uma dieta ajustada, de uma dieta bem adensada, para poder otimizar a utilização dessa nutrição. E aí, para que isso funcione, nós temos que lembrar que uma dieta nada mais é do que tipo o time do Grêmio, sabe? Eu sou meio gremista, às vezes eu comento algumas coisas do Grêmio, mas é uma base boa, né? Se nós pegarmos hoje o Grêmio, nós temos o PP, o Jean-Pierre, Matheus Henrique, né? Jogadores da base. E na dieta é a mesma coisa, nós temos que ter uma base boa. E aí quando a gente fala de base nutricional, uma base boa, a gente fala principalmente de produção de forragem, volumoso, de qualidade, silagem. Aí vocês podem me botar e dizer, Zé, mas agora nessa época é complicado, né? Realmente, agora nessa época está muito complicado, mas de forma geral nós temos que pensar que nós precisamos ter uma composição nutricional onde nós temos que sair que tenha volumoso de qualidade. Eu tenho uma frase que eu escutei há muito tempo atrás de um professor que eu considero muito, e outros colegas também comentam muito isso em palestras, enfim, que nós ainda temos que começar a entender e aprender a trabalhar no inverno também, né? Silagens de aveia, silagens de trigo, enfim, para otimizar essa composição, principalmente nessas épocas que nós estamos passando hoje. Nós temos muitas propriedades hoje de top 100, que a gente visita e acompanha, né, de forma direta ou indireta, onde perderam 3, 4, 5 litros, mas a manutenção da dieta virou basicamente silagem de trigo, né? Era o que se tinha, é o que se tem para se manter, mas é uma alternativa viável. Pelo menos tu mantém consumo de matéria seca e tu evita uma quebra muito maior, né? Então, saindo dessa função, dessa base forte, dessa base de produção de volumoso, aí nós temos a questão de grãos, nós temos a questão de ferramentas para estimular PDR, PNDR, né, proteína degradável no rumen, proteína não degradável ruminal. Aí nós temos as questões relacionadas à gordura e, por último, dentro de uma pirâmide, né, nutricional, onde a gente vê de forma inversa, nós temos os aditivos. Isso quer dizer que eles são menos importantes que os demais? Não é isso, mas o que isso quer dizer é que antes de chegar e esperar que o aditivo atinja a sua performance nutricional ou que atue sobre essa dieta, nós temos que ter uma dieta ajustada. Não adianta a gente pensar em utilizar um aditivo de 90, 95, 100 reais o quilo, né? Vamos colocar em valores, e o leite ele é feito de centavos. Se nós não calcular esses centavos, a gente está indo por um caminho errado, um caminho muito perigoso. Se nós utilizarmos um aditivo desses valores e não ter no mínimo um consumo de matéria seca adequada, não ter perfeito, Sandro, isso mesmo. Se não ter um mínimo de ajuste nutricional, esses aditivos não vão funcionar. E aí eu uso uma frase de um colega que eu gosto, que eu tomei para mim, né? Que aditivo bom é o aditivo que se paga. Né? Então, muitas vezes tu tem um aditivo de 95, 98 reais o quilo, mas se tu tem uma dieta ajustada, né, e esse aditivo entra nessa dieta e responde aí com 1 litro, 1,5 litros, ou responde indiretamente com outras situações, como sanidade, a gente pode conversar posteriormente a isso, esse aditivo está se pagando. Mas tu entrar com aditivo nesses valores, um aditivo mais barato de 2 a 3 reais, mas que ele não apresenta nenhuma resposta, aí é um aditivo que está sendo jogado fora. E dentro da tua pergunta, Sandro, em relação a momentos específicos, é uma linha que a gente vem trabalhando, tá? Se nós pegarmos hoje a diferenciação de aditivos que nós temos no mercado, desde aditivos para auxiliar uma digestibilidade de amido, uma performance ruminal, como ionóforos, como a questão das enzimas, que vem algo crescendo bastante nos últimos tempos, os óleos essenciais, enfim, desde essas situações específicas podem ser trabalhados tanto para vacas em lactação full, né,
desde aditivos que nós podemos pensar estrategicamente, pensando em período de transição, por exemplo. Metionina, colina, óleos essenciais têm uma ação bem legal de forma antioxidante, né? Claro que a metionina pode ser utilizado de forma full, a colina também, mas pensando em momentos estratégicos, as funções delas são muito interessantes na transição de vacas leiteiras, né? Pensando em diminuição de deposição de gordura hepática, diminuição de produção de corpos cetônicos. Então, nós temos vários trabalhos que comprovam essas teorias. E além disso, aí pensando em lactação, né, e vacas full, aí nós temos um aditivo que eu acho extremamente importante. Claro que vai depender do tipo de propriedade que nós estamos trabalhando, consumo de concentrado e principalmente manejo de fibra fisicamente efetiva, né, que nós conversamos bastante semana passada, sobre fibra que vai fazer esse animal ruminar propriamente dito, que é o aditivo tamponante, né? E aí talvez seja o principal aditivo que entra naquele contexto que tu comentou anteriormente, que muitos colegas usam como uma muleta, né? Bota muito concentrado, tira a fibra, nessa época do ano que tem escassez, busca outros tipos de ingredientes e o tamponante teria que segurar. Só que o tamponante sozinho não vai segurar. O aditivo, mesmo seja um tamponante com estabilizante ruminal, com óxido, litotânio, nós temos várias opções hoje, nós temos aí uma conta muito fácil de fazer, que é a saliva da vaca. Nós precisamos fazer com que essa vaca salive, nós precisamos fazer com que essa vaca produza um tamponamento natural para que auxilie na resposta e na saúde ruminal dessas vacas. E aí entra naqueles contextos gerais. Muitas vezes não é um ajuste de dieta o problema. Muitas vezes é um ajuste de vagão, é um ajuste de mistura, um coeficiente de mistura que a gente tem que avaliar. Então, notem que é muito mais amplo a gente largar um aditivo que pode ser caro, sim, mas para fazer que ele funcione, nós temos que avaliar uma série de parâmetros. Eu gosto de usar o termo de pensar fora da caixa. A gente avaliar fora da caixa, sair daquela situação de ver esterco, ver linha de coxo, nós vamos ver como é que está a mistura desses animais, como é que estão os parâmetros gerais da propriedade, estresse térmico, ponto extremamente importante nessa época, para que o aditivo consiga atingir o seu potencial produtivo, vamos dizer assim, né? Não sei se te respondi, Sandro. Sim, não, é bem dentro do que eu tinha te perguntado. Não gostei muito da comparação, né, da dieta, aditivo e o Grêmio, porque aí eu tenho que dizer, infelizmente, né, que tem muita gente aí trabalhando que nem o meu Inter, aí sem base nenhuma e querendo ganhar alguma coisa. Então, mas é exatamente isso, né? O que a gente vê, né, Zé, o que eu comento sempre também quando eu trabalho, agora mesmo, ontem eu estava em Itapiranga ali na aula de pós-graduação, falando um pouco de nutrição, fomos para uma propriedade, fomos ver, e o que a gente comenta muito é isso, né? O pessoal esquece a base, esquece o alicerce e quer fazer já direto o telhado, já quer, não, eu quero o topo, porque parece que assim, mexer com os aditivos demonstrar que eu sou um pouco, que eu sei mais, que eu tenho uma capacidade nutricionista, né, um pouco maior. E na verdade é o contrário, né? Tu usar o aditivo certo no momento certo, na quantidade certa, aí que diferencia, né? Porque uma coisa importante, como tu falou da salivação da vaca, dos tamponantes, eu já ia dizer bicarbonato, porque tamponante é bicarbonato, né? Mas os tamponantes, as pessoas precisam entender isso, que o cálculo de tamponante que está lá nos programas de dieta, ele leva em conta o tamponante produzido pela própria vaca. Então, não é assim, não, eu não preciso tamponar pela vaca, eu consigo tamponar tudo no coxo. Porque se eu for tentar fazer tudo pelo coxo, eu vou causar desequilíbrios também. Então, na equação, na NRC, em qualquer situação, já está levando em conta o tamponante produzido pela saliva e o tamponante que vem direto do sangue para o rumen. Então, já tem
Então, a mastigação, por exemplo, da vaca é algo fundamental. Perfeito. Para produzir Perfeito. essa saliva, para produzir esse tamponante e para auxiliar fortemente o tamponante que tu tá adicionando ali também. Então o aditivo ele virou, parece assim, uma ferramenta de mostrar que eu sei. Né? E na verdade, e o que acaba acontecendo muitas vezes é isso, né, Zé? Eu acho a gente vê o pessoal queimar muito aditivo de qualidade, muita coisa boa, pelo uso inadequado, né? Pelo uso errado, pelo uso que vai impedir um melhor aproveitamento, né? E vai acabar determinando, às vezes, um efeito negativo sobre isso. Uhum. Perfeito, perfeito. Aproveitar, eu vi ali que entrou um colega da empresa, o Márcio, um dos caras que eu tive o prazer de conhecer, e é um cara que tem um conhecimento de fábrica, de processo de fábrica, de aglutinante sensacional. Então, agradecer a presença do colega. E dos demais ex-alunos, que a gente vai vendo as mensagens entrando ali, os alunos vão mandando, então agradeço o carinho. Também fui muito feliz aí. Perfeito, Sandro. Os cálculos, muitas vezes, eu digo, às vezes o cálculo é burro, né? Porque, conforme tu disse, tu entra numa previsão de tamponamento aí de 1,25% da matéria seca de tamponamento, né, de bicarbonato, mas hoje é importante a gente ter um estabilizante ruminal junto pelos desafios que a gente acaba tendo no dia a dia. O cálculo tem que ser levado em consideração a salivação da vaca. E aí eu digo que é importante a gente sujar um pouco a bota, né? A nutrição é feita na conversa. Eu gosto de usar um exemplo que a nutrição, ele é talvez das áreas que se apresentam na medicina veterinária, na agronomia, na zootecnia, em outras ciências agrárias em si, uma atividade que a gente começa de uma forma mais light, porque a gente senta com o produtor, avalia dados, avalia... Agora, nessa época de pandemia, não dá para tomar chimarrão junto, né? Mas a gente acaba levantando os dados iniciais e, posteriormente, sim, a gente tem que ir lá olhar as vacas, avaliar a linha de coxo, passar peneira, avaliar vagão, avaliar água, se a propriedade tiver uma condição financeira, né, produtiva interessante, colocar alguns parâmetros laboratoriais para se avaliar na propriedade, né? Hoje avalia, tem amido fecal, tem parâmetros relacionados a metabolismo em vacas de período de transição, e para partir daí a gente poder utilizar uma dose adequada, identificar que tipo de aditivo se ele consegue entrar de forma interessante nessa propriedade. Uma situação bem prática, dá para colocar isso aí, por exemplo, são os adsorventes que a gente estava conversando semana passada. Nós temos médias gerais de utilização de adsorventes, né, 15, 25 gramas, enfim, dependendo, né, de cada concentração, de cada fórmula de bolo, mas poucas vezes se faz essa administração do uso de adsorventes em cima de uma análise de silagem com micotoxina, né? Nós temos mais de milhares de micotoxinas para ser avaliado, mas pelo menos as principais. E aí é aquele cálculo que a gente gosta de fazer, né? Não adianta tu ir para a guerra com um garfo e uma faca. Se tu vai para a guerra, tem que ir com uma metralhadora, com outros tipos de armamentos. E muitas vezes tu pegar uma dose base de um aditivo, se o teu desafio é muito alto, e aí, agora nesse momento, nessa época, por causa do próprio clima, nós talvez não tenhamos um problema tão grande, mas em épocas mais chuvosas, onde nós temos uma variação climática, se nós tivermos uma concentração muito elevada de micotoxinas, enfim, talvez aquela dose inicial tenha que ser ajustada. Mesmas situações, por exemplo, vacas em desafio em período de transição, vacas muito gordas, mas vamos usar a dose de 6, 8, 10 gramas de metionina, de colina por vaca, talvez tenhamos que ajustar. Outras situações, a gente vê muito no mercado aí, monenzina, que é um monóforo amplamente utilizado nas fábricas, né? Doses extremamente baixas, né? E aí tu pega uma vaca que tem um desafio de
de 12, 13 quilos de concentrado na dieta, talvez nós tenhamos que reutilizar otimizar ou aumentar essa dose através da dieta. E, indo nesse contexto, entra a questão do próprio aditivo tamponante. A necessidade de tu trabalhar, muitas vezes, não somente com o tamponante que vem na dieta, né, no concentrado, mas a necessidade de trabalhar, talvez, com um tamponante por fora, 150, 200 gramas, claro, respeitando os níveis da dieta, mas hoje, muitas vezes, pega vacas de 500, 600 quilos, que o potencial de tamponamento delas é muito mais elevado do que o 1%, 1,2% que vem nas rações comerciais, né? Então, esses cuidados que eu acho importante, pensando, aproveitando já que nós começamos a falar sobre tamponamento, esses cuidados referentes à saúde ruminal através do tamponante, eles são extremamente importantes para evitar a questão de uma coisa é tamponar a dieta, né? E outra coisa é tamponar realmente o animal. Então, a gente, desculpa, e aí esse tamponamento da dieta, a gente pensa que vem através do concentrado. Mas quando a gente pensa em tamponar o animal, nós temos que tamponar, avaliar o quanto tem de amido nessa silagem, quanto tem de CNF, o que tem de produtos por fora, de ingredientes por fora. Mas eu estou utilizando uma cevada, estou utilizando uma aveia, tudo isso tem que constar no nosso cálculo para poder tamponar esse animal. Então, quando a gente determina a utilização do aditivo, a gente tem que tentar direcionar da melhor maneira possível, porque senão acaba virando em custo. Aí, se tu botar para mim assim, Zé, mas e animais que ganham concentrado, pouco concentrado, enfim, cara, hoje eu acho difícil tu tá animais ganhando pouco concentrado pelo momento que a gente vive, né? O pessoal tem tirado muito volumoso para aumentar a quantidade de concentrado para manter a ingestão de matéria seca. Mas, de forma geral, animais com uma quantidade menor de concentrado, com uma boa quantidade de volumoso, é aquela situação que nós conversamos. Talvez nem aditivos precisem, né? E aí, a definição principal que eu gosto de utilizar nas palestras e próprias propriedades que a gente acaba trabalhando junto, é que hoje, de forma geral, tu pegar uma propriedade com uma baixa produtividade, né? Mas com um potencial interessante, e aí potencial é definido por vários fatores, técnico, nutrição, reprodução, produtor tem um papel extremamente importante dentro desse processo. Tu chegar dentro dos 25 litros de média, né? Claro, dependendo da raça, potencial genético, é muito tranquilo. Eu até digo, o pessoal olha assim, mas 25 é uma média boa. Mas 25 é uma média tranquila de chegar. Mas tu chegar nos 26, 27, 28, 29, que dá 30, bom, aí o aditivo ele se faz importante. Sinal que essa vaca está comendo, sinal que essa vaca está comendo o que tem que comer, sinal que essa vaca ela está otimizando proteína microbiana, nós temos uma saúde ruminal adequada, e a partir daí nós começamos a direcionar que tipo de aditivo, que tipo de trabalho nós podemos realizar com esses animais. Claro, claro. Uma coisa que é importante, né, é que a gente precisa passar para as pessoas que estão aqui assistindo, e depois essa live, até para saber, depois ela vai ficar gravada e fica disponível para o pessoal. Normalmente eu boto também no canal do YouTube. As pessoas precisam entender assim, que eu vou mudando de patamar, né? Então, como o Zé falou, eu tenho 20, 25 litros, até ali é uma certa tranquilidade. E é por isso que eu digo assim, existem os nutricionistas de 20 litros e depois, né, quando tu andou 10 litros para cima, muda o nutricionista, ou o cara sabe, ou então... E o que a gente vê assim, quando tu passar dos 25, quando chegar no patamar que tu tem a necessidade, quanto mais amparado por análises tu estiver, mais importante, né, mais fácil vai ser o entendimento do que tu vai usar. Né? Então, e aí uma coisa que a gente citou aquele dia da banca, ontem eu citei na aula prática,
E agora tu citou um pouquinho aqui a importância do que tá, de entender o que está nas fezes, né, Zé? Uhum. A gente tem muito essa coisa da análise laboratorial do alimento. Não, eu preciso analisar o alimento, né? E é importante, é fundamental, sem dúvida nenhuma, só que o que está lá nas fezes muitas vezes me diz até a necessidade do aditivo, né? Porque daqui a pouco eu estou Perfeito, vendo que está passando demais, tá, né? E se está lá nas fezes, não está no ubre, ou seja, se está nas fezes, não está no leite, né? Então, perfeito. eu tenho necessidade dessa análise, às vezes, que é uma análise simples, laboratorial, claro, mas que tu tem hoje a ferramenta para fazer e que te descreve, ó, beleza, eu tenho que fazer alguma coisa, e às vezes essa alguma coisa é no aditivo. Perfeito. Por favor, quem está me escutando, eu não estou dizendo aqui que se a média é baixa, não pode ser utilizado aditivo, não é isso. Tem vários aditivos hoje direcionados para várias situações. O que eu estou querendo dizer é naquele contexto inicial que nós conversamos no início da nossa discussão, que muitas vezes nós temos que se preocupar primeiramente com toda aquela base nutricional, né, para que o aditivo possa funcionar. Então, o aditivo ele pode fazer parte de uma dieta de uma vaca de 20, 22, 23, né, mas para que ele funcione, para que ele atinja o seu potencial, ele tem que ter uma base nutricional adequada. E corroborando com o que o Sandro comentou, com certeza, o esterco, as fezes, ela conversa com a gente de forma muito, muito íntima quando a gente começa a falar sobre necessidades aditivas e necessidades produtivas, né? Nós conversamos semana passada sobre isso e até, talvez, depois estava pensando, talvez o termo que eu utilizei, eu usei o termo fisiológico na apresentação que nós conversamos, mas o que se espera de amido fecal, por exemplo, numa vaca em lactação, né? 5, 4%, que seria o esperado. A gente tem dados de Cornell, enfim, que mostra que cada amido fecal acima disso representa 150, 160, 170 ml de leite perdido. Então, quando a gente consegue restringir essa taxa de passagem, e aí nós temos várias ferramentas, desde ferramentas propriamente nutricionais, né? De ingredientes de dieta, casquinha, feno, né, palha de trigo. Eu sou um apaixonado por palha de trigo, já comentei anteriormente. E a gente tem hoje ferramentas de aditivos que melhoram a disponibilidade desse amido dentro da própria dieta. Então, nós temos essas ferramentas, né? Isso nós estamos falando aí de um amido fecal de 4, 5% para vacas leiteiras, onde a gente tem encontrado nas propriedades aí 7, 8, 9% muitas vezes, mas em gado de corte, né, confinamentos, nós temos achado aí 22, 23, 24% de amido fecal. Então, notem a importância também de uma dieta ajustada. Vacas leiteiras é uma categoria que trabalha com uma dieta mais ajustada de fibra, de manutenção de microbiota ruminal, e o gado de corte, basicamente, de confinamento, principalmente, são animais que trabalham com um alto grau de concentrado e o amido fecal acaba, assim, tendo uma interferência muito mais elevada. Mas se nós conseguirmos segurar essa taxa de passagem, talvez nós estamos representando aí 400, 500, 600, 700 ml de leite a mais por vaca. É um cálculo interessante, pensando que o leite, como eu falei, é feito de centavos, né? Claro. Eu sempre comento, né, Zé, que como o leite é feito de centavos, né, o teu ganho é centavos, a gente como produtor vai lá e briga por 1 centavo, 2 centavos a mais, o teu prejuízo também é de centavos. Então ali, ó, 7% até eu fiz a conta aqui, 7% de amido fecal daria 1 litro de leite a menos. Então, tu bota aí 1 litro em 50, tu bota 1 litro em 50 vacas, né? São 50 litros, faz isso vezes 30 dias, faz isso vezes 365 dias do ano, quanto é que dá? Né? Então, é interessante, né? Quando a gente começa a calcular, a gente começa a mudar o nosso conceito, né?
Pois é, mas aí que tá, né, Zé? Eu acho que essa é a importância de a gente trabalhar e mostrar isso para as pessoas, porque aí eu chamo também uma coisa que eu venho comentando muito durante muito tempo aí, a importância de calcular. E quando a gente calcula para o produtor, quando a gente senta e mostra para o produtor, é importante que o próprio produtor ou o técnico que está fazendo assistência que ele mostre isso em reais, não em litros de leite. Porque litros de leite, às vezes, não aparece para ti assim, uma ideia clara, porque os litros de leite ele não está enxergando. Ele até consegue ver no resfriador, ele consegue ver na régua, mas, por exemplo, na conta do banco ele tem uma visão diferenciada, né? Então, esses dias eu estava lendo um material que não tem nada a ver com o nosso assunto, mas para ver como é importante, às vezes, a palavra que tu usa, né? Quando tu bota lá, eu vou vender um carro usado ou eu vou vender um carro seminovo. O que tu entende do carro usado? É um carro que já estragou, um carro que tem problema, o carro seminovo, ele é quase novo, ele ainda tem o cheiro do novo, ele é o mesmo usado, né? Mas o termo que foi usado. Então, por isso que eu disse, ó, vai calcula e tenta transformar tudo em reais. Quantos reais isso vai te dar no final de um ano de produção? Que aí a gente começa a ver. Eu me assusto um pouco, né, Zé, porque cada exercício que eu faço desse com alunos, eu quase nunca eu baixo de 20, 30 mil reais. Então, depois a gente começa a somar, quando tu olha, tu vê 100, 150, 200 mil reais no final de um ano, numa propriedade aí de 60, 50, 60 vacas. Isso é de assustar, porque tu começa a notar, né, a necessidade de avaliar isso para trabalhar com produtos diferenciados, como é o caso dos aditivos, né? Sempre lembrando aquela pirâmide que o Zé falou, que eu mostrei para vocês aqui, até depois vou fazer de novo uma postagemzinha em cima dela, até para trabalhar aqui com o nosso conteúdo de hoje, né? Que o aditivo está lá na pontinha, ele é a menor parte da pirâmide, mas se ele não estiver lá na pontinha, a pirâmide não faz o bico, ela fica uma pirâmide maia, né? Ela fica quadrada em cima, não fecha em cima. E a gente vai sempre tentar fazer com que feche, né? A questão do uso do aditivo aí. Aquilo que eu digo, eu gosto muito de aditivo, o que eu não gosto às vezes é a forma que eles são usados. Né? Perfeito. Né? A gordura protegida, eu acho que eu tenho um dos maiores exemplos aí que eu trabalho, apesar dela ter o conceito de aditivo, não aditivo, porque ela tem uma mudança, né, de valor nutricional, mas acaba sempre tendo, eu sempre utilizo ela como exemplo de um uso às vezes inadequado e que acaba gerando custo, onerando e não tendo todo o efeito que se quer. Mas quando usado no melhor momento, no momento correto, para a vaca correta, é espetacular. Perfeito. Aproveitar e dar um abraço. Eu vi que o Francis entrou agora, então o Francis nós estivemos junto na banca dele. Parabenizar o novo colega, né? A gordura talvez seja... Disse, viu, Zé? Ele disse que ia entrar aqui. Olá, Francis, tudo bom? Ele disse que ia entrar aqui para ver se nós ia falar de fibra efetiva, né? E foi onde ele se apertou aquele dia. Não, mas foi bem. Tem um sucesso pela frente aí. Francis, agora tu tem a oportunidade de apertar a tua banca. Nós era a tua banca sexta, agora tu pode, ó, pergunta pra ti. Não, acho que o exemplo da gordura que tu comentaste é muito bom, porque e isso também vai muito de colega, né? Eu gosto de dar um exemplo. A gente chega nas propriedades e às vezes quando eu dava aula, eu gostava de usar um exemplo dos alunos e eu levo para mim esse exemplo. Tu tem que entender que sempre alguém vai depois que tu numa propriedade, um outro técnico. Então a gente tem que tomar o máximo de cuidado para que as informações que cheguem para a gente esse cara fez o correto, enfim, porque muitas vezes tu não vai pegar pessoas totalmente éticas, vamos usar o termo mais forte, né? A gente sabe que ética e honestidade é obrigação do ser humano, né? Mas a gente não pode cobrar que todos sejam.
E muitas vezes chega para mim várias informações de colegas e eu relevo por quê? Eu digo assim, olha, eu não sei qual é a realidade da propriedade, eu não sei os animais, não conheço quem é o responsável pelo trato. Então tem várias situações fora do eixo nutricional que muitas orientam algum tipo de aditivo ou não. Então, às vezes interfere o uso deles essas outras informações. Então, quando chega as informações, por exemplo, gordura protegida, determinado colega usa de tal jeito ou usa de tal situação, eu tento entender o conceito geral da propriedade para mim poder montar minha opinião se é correto. E, obviamente, essa opinião eu não coloco ao produtor porque não cabe a mim fazer isso, né? Mas pensando em gordura protegida, por exemplo, nós temos hoje várias propriedades que utilizam de forma full, né, direto, enfim. Eu, particularmente, gosto de trabalhar com ela de forma mais estratégica. Eu, né, Zé Rocha, particularmente. Claro, em determinados momentos do ano, enfim, a gente pode otimizar esse uso, mas de forma geral, eu gosto de trabalhar ela de forma estratégica em virtude de algumas situações, principalmente pós-parto, né, questão de diminuição de índice de deslocamento, de outras situações, melhorando o consumo, porque seria uma das alternativas. E isso que tu comentaste da questão das propriedades, Sandro, que hoje os cálculos que tu tem feito com a gurizada extremamente chega a assustar, cada vez mais, e a gente está aí no mercado da nutrição há um bom tempo, antigamente a gente abria o computador para avaliar custo por litro, está gastando 30%, 40%, 50% do litro do leite numa dieta assim, vamos investir tanto para poder aumentar. Antigamente nós não tínhamos tanto essa visão, sabe? E hoje, com essa escassez de comida, com essa situação que se apresentou para nós, o próprio produtor tem buscado essas informações de quanto está gastando por litro de leite produzido, né, o custo de alimentação contra o custo do litro do leite produzido. Então, são informações que acabam validando o nosso trabalho dentro da propriedade. Porque o cálculo é bem simples, se a gente for pensar, né, a grosso modo. Se tu investir R$1 a mais numa dieta e esse R$1 te fornecer aí 2 litros, que seja, 1,5 litro, tu já tem um acréscimo interessante dentro de um lote. Hoje, ainda voltando, né, nós temos alternativas de investimento, claro, em propriedades maiores, né, deixar bem claro, o sucesso eu digo, a utopia do nutricionista é trabalhar com lote 1, lote 2, lote de novilha, lote de terneira, lote de pré-parto, mas não é a realidade de muitas situações. Mas hoje nós temos as possibilidades de trabalhar com aditivos especificamente para vacas frescas, então isso é algo interessante se pensar. Aditivos que funcionam com disponibilidade de amido, melhorando o consumo, tu trabalhar com vacas até os seus 100, 120 dias, e a partir daí que essas vacas vão automaticamente diminuir consumo e outras situações, a gente pode pensar em trabalhar de forma diferente para baratear custos. Então, essas situações de cálculos hoje na propriedade, elas têm se mostrado cada vez mais importantes e necessárias, ouso dizer. E a gente está pensando só em leite, né, Sandro? Leite produzido. Se nós pensarmos em outras fontes de renda da propriedade, e uma das situações que a gente observa no campo, e é uma opinião que eu já repassei aos alunos na época que eu estava aí na UCF, a gente faz um trabalho sensacional com terneira, criação de terneira, tem um trabalho sensacional com vaca em lactação, tem um trabalho sensacional na propriedade em vaca pré-parto, vaca de transição, e esquece um ponto importante que se chama criação de novilha. Então, e hoje tu pega uma novilha de leite, aí nós estamos falando num valor extremamente interessante para dentro da propriedade. Nós temos novilhas aí, e por favor, tô me retratando mais região do Rio Grande do Sul, tá? Nós estamos falando novilhas aí de 7, 8, 9 muitas vezes,
1.000, né? Isso aí, para uma propriedade a mais, é um valor que agrega de forma interessante, né? Claro, novilhas de Claro. ponta, né? Serviu o mate aqui. Não sei se tem uma pergunta do pessoal aí, alguma coisa. Tem uma pergunta da Grazi ali, até chamar a atenção, a Grazi é uma das que ela é aí do Rio Grande do Sul e é uma das que participa das lives aí desde a primeira aí sempre. E ela citou ali que ela trabalha com silagem de milho e silagem de sorgo, que para o Rio Grande do Sul a gente vê mais isso do que a gente vê para cá, de repente, né? E ela pergunta se ela teria algum aditivo especial, específico, que poderia ser utilizado. Uma das coisas que eu citaria, né, Zé, primeiro seria justamente a gente ver o percentual de amido que nós temos aí no total para a gente começar a pensar em trabalhar alguma coisa. Mas o que tu acha? Qual seria a tua ideia aí? Eu vou te pedir que seja rapidinho, porque nós estamos chegando no final aí Tá bom, não, tempo. tranquilo. Então, Grazi, obrigado pela pergunta aí. É muito importante, principalmente nesse momento que a gente está enfrentando. A primeira situação que nós temos que entender é que a silagem de milho nada vai substituir, né? A silagem de milho, ela é soberana do ponto de vista dos pontos. Isso é uma opinião minha, né? Não estou dizendo que as outras sejam ruins, mas se formos pensar no que a silagem de milho te fornece numa dieta, ela é extremamente importante. E aí, dentro da utilização da silagem de sorgo, seja em utilização em conjunto com a silagem de milho ou somente a silagem de sorgo, e aí a gente tem a tendência de quando a gente entra 100% sorgo ou 100% trigo, nós vamos ter uma queda de produção. Dificilmente a gente não tem, as médias que a gente tem pegado aí é em torno de 2 a 3 litros por propriedade, que fazem a mudança da silagem, né? Sai de milho e entra ou a de sorgo ou a de trigo, né? E aí, bem que o Sandro falou, nós temos que avaliar percentual de amido dessa silagem de sorgo, né? De silagem de milho. E nós temos, sim, aditivos que trabalham sobre degradação de fibra, né? Nós temos hoje um trabalho bem conceituado, por exemplo, sobre leveduras a longo prazo. Comentei com vocês anteriormente, né, vem algo muito forte, que são os blends enzimáticos hoje, xilanase, fitase, carboidrases, que também atuam sobre degradação de fibra, né, melhorando o consumo. Então, teria essas possibilidades de se trabalhar. Claro, e dentro de uma análise de composição bromatológica dessas silagens, principalmente valores relacionados a amido, pensando em percentual energético. Claro. Zé, a Sabrina é nossa aluna ali de Itapiranga, participou da live aí. Perfeito. Tudo bom, Sabrina? Ela perguntou o que tu acha de ofertar silagem de milho para bezerras. Tá. Terneiras, né? Terneiras. Tá. Eu particularmente, Sabrina, e aí a gente sabe que criação e nutrição de terneira é algo muito... tem várias linhas de trabalho, né? Eu particularmente não gosto de trabalhar para animais jovens, tá? Já tive colegas que trabalham com silagem para animais jovens e batem o pé comigo e dizem, Zé, pode colocar que não tem determinada quantidade, determinada composição. Eu, particularmente, as minhas experiências não foram boas. Eu gosto de trabalhar com silagem de milho mais adiante, né? A partir dos 4, 5 meses, 6 meses eu gosto de trabalhar com silagem de milho. Mas antes disso, feno concentrado, né? Uma coisa se for animais criados a casinha, ela vai buscar uma fibrazinha no chão, mas silagem, eu não gosto do caráter fermentativo desse alimento, né? Então, acho que não é um animal preparado ainda para receber essa alimentação. E uma coisa que eu vejo assim, né, Zé, assim, ó, se eu der silagem para uma terneira, para uma bezerra, e disser que dá, eu estou fazendo isso no achismo. Se eu não fizer algo semelhante ao que foi feito lá na Universidade da Pensilvânia, né,
dar o alimento e depois avaliar o rumen, ou seja, como eles fizeram, inclusive que hoje até a gente nem tem mais essa possibilidade, né? De fazer a eutanásia e ver o efeito positivo ou negativo, eu estou fazendo muito no achismo. Então, eu ainda prefiro também me firmar nos trabalhos que são um pouco antigos, mas que foram feitos realmente avaliando o tamanho de papila ruminal, desenvolvimento de papila, estrago ou não estrago de papila. Eu também sou favorável, né? E quem vai trabalhar com vacas a pasto, começar a entender que a terneira não pode ficar no rapador, né? A terneira tem que ficar num lugar com grande oferta de pasto. Oferta mesmo, que tu vai diminuir teu feno, porque tu vai, além de tudo, ensinar ela a pastar, ou seja, tu vai desenvolver rumen e vai ensinar ela a pastar com eficiência, né? Porque depois ela vai ir muitas vezes, como no pasto, ainda com aquela pegada do feno, que é uma pegada mais fácil, que é uma pegada mais... Né? E ela desenvolver, inclusive, né? Musculatura de pastejo, como a gente chama. Tem um trabalho do professor... Tem um trabalho do Wagner Beskov, que ele mostra algumas imagens de terneiras criadas para pastejo, e ele até coloca, inclusive, eu acho que quase zero feno ali. Né? Mas nós estamos chegando aí para o nosso final aí da nossa live, ela é 1 hora, ela é rápida, tu pode ter certeza que nós vamos combinar outras aí, porque eu tenho certeza que o pessoal gosta da tua forma de falar, do teu entendimento. E agora que temos Instagram, né? Ou seja, estamos no mundo, estamos no mundo agora, né? Porque a gente ainda encontra seres de grande inteligência que estavam fora do mundo, então vai ficar mais fácil aí. Antes de passar a palavra final para o Zé, tá, pessoal? Eu vou passar aqui para vocês o convite, né? Para quem ainda não se inscreveu, alguns que estão na live já se inscreveram, para o curso aí que eu estou ofertando, né, de sabotadores de produção. Nesse primeiro curso, eu vou falar muito sobre os sabotadores que interferem na produção, como o medo, a dor, a fome, né, e o calor. Isso são fatores que a gente vai trabalhar muito. As inscrições estão abertas. No meu Instagram está o link ali para vocês se inscreverem. Então, fica o convite para todos. Quem quiser participar, né, acho que vai ter nós vamos ter uma boa possibilidade de aprendizado aí. E certamente virão outros, né? Inclusive com um convite aí para colegas aí, para a gente trabalhar um pouco mais aprofundado essa parte de nutrição. Eu gostei muito de uma frase do Zé ali, né? O nutricionista, quando o cara se forma na faculdade, não se forma nutricionista. E eu vou complementar. Nem quando tu te forma no mestrado, nem no doutorado. Né? Tu sai com talvez maior profundidade de conhecimento. Mas ainda ser nutricionista, como o Zé disse, tu vai ter que sujar a bota, tu vai ter que ir lá, né? Produção de leite a pasto, tu vai ter que caminhar, tu vai ter que, né, te espichar nos piquetes para ver o que está acontecendo e errar, acertar, né? Não te escorar exclusivamente nos programas. O teu conhecimento vai ser a base de tudo. A partir daí, tu vai começar a formar um nutricionista. Meu amigo Zé, deixo para ti a palavra final aí. Essa live ela tem um nome, né? Vamos falar de vaca, sempre, né? Depois eu vou disponibilizar lá. Peço para o pessoal aí colocar o nosso símbolo da live, né? Que é a nossa vaquinha. Hoje está acompanhada dessa maravilha que é a chuva. Então, deixo para ti as palavras finais, se quiser, que nós estamos no minuto final aí da nossa live. Não, te agradeço novamente o convite. Foi uma honra poder contribuir, participar, falar sobre vacas, né? Como tem o nome da live. Agradecer ao pessoal que disponibilizou aí no domingo de manhã para estar junto com a gente. Eu vi o Rodrigo, o Márcio, vários alunos, né? Participação de todos. Gostaria de agradecer a disponibilidade. E mais ou menos a gente tentou resumir, né, Sandro, o que a gente entende
de conceito de aditivo. Claro que teria vários, né, palatabilizantes, aglutinante de pellet, pensando em qualidade de alimento ofertado, mas de forma geral os conceitos principais é o que a gente tentou discutir em conjunto. E me coloco à disposição para, né, o pessoal tem meu contato, o Sandro tem meu contato aí, qualquer coisa que precisarem, alguma dúvida, o que a gente puder ajudar, a gente está mais do que à disposição. De minha parte era isso, meu amigo. Beleza, Zé? Muito obrigado e pode ter certeza que nós vamos convidar aí para outros momentos e quem sabe até para os cursos também da Vet Quality aí para a gente, né, daqui a pouco levar mais conhecimento para o pessoal. Eu tenho chamado a atenção, né, Zé, porque dentro dos cursos da Vet Quality na área de leite, eu quero muito a participação do veterinário, do agrônomo, do zootecnista, do técnico agrícola, mas eu desejaria muito também a participação do produtor de leite, porque eu acho que se nós começarmos a ensinar mais o produtor de leite, vai facilitar até para o técnico de campo quando ele chegar lá, porque a conversa vai ficar mais próxima, né? O produtor já vai ter mais conhecimento. Então, pode ter certeza que eu vou ter que comentar aí, nós vamos ter outros momentos e, se possível, né, a gente poder, como é que se diz, levar mais conhecimento, tá? Obrigado, Grazi, né? Veio que o gremista agora, né, tá aparecendo mais, vai fazer o quê, né? Temos que levar, né? Temos que aceitar essa situação. Sim, faz parte. Nós começamos o campeonato usando só os aditivos, né? E agora está faltando a base para levar essa produção até o final, né? Mas, meu amigo, um grande abraço e, pessoal, vamos para a janela, vamos para como é que se diz, para sacada nos prédios, vamos aí para soleira da porta da casa, poder dar uma admirada nessa chuva. Quem tem que trabalhar ainda, bom trabalho para todos. Eu vou seguir aqui na tocada, mas eu acho que hoje de manhã foi um domingo maravilhoso já, né? Pelo bate-papo que tivemos aqui, pela presença do Zé, pela presença dessa chuva maravilhosa, que pelo que eu vejo foi meio geral, e isso é uma coisa maravilhosa. Tá? Um bom domingo para todos, um excelente domingo. Vamos sempre falar de vaca e vamos buscar cada vez mais conhecimento. Lembrem daquela agenda positiva. Fotos de vacas penduradas, não. Vamos lá, agora pasto crescendo, se Deus quiser. Foto de pasto, foto de alimento, foto de produção, foto de dados de propriedade. E vamos buscar cada vez mais melhorar isso. Aos poucos nós vamos subir degrau a degrau. Meu amigo, um abração para ti, um abraço para todos, um excelente domingo aí. Tá? Fiquem com Deus e vamos falar de vaca. Beleza? Um abração. Grande abraço, Dudu. Abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abração, pessoal. Até a próxima. Vamos falar de vaca domingo que vem. Não se esqueçam, aí fica o convite aí para o curso. Quem tiver interesse, está ali. Depois tem o link ali na bio do Instagram. Se precisar, me chame pelo WhatsApp também, que eu passo para vocês o link. Um grande abraço para todos e até domingo que vem.